Olá, tudo bem com você? Eu creio que sim. Se não tiver, que Deus abençoe que fique neste dia. Voltamos aqui para mais um vídeo para que o Senhor venha a esclarecer as nossas mentes dentro da sua palavra. Nosso tema hoje é sobre os infiltrados, mas se referindo aos fariseus e saduceus que sempre andavam com Jesus tentando apanhá-lo em alguma falha. Na verdade, os discípulos andavam com Jesus e eles andavam na periferia da multidão para escutar, para ver o que Jesus fazia para criticar ou para condená-lo também, levar a notícia, né, aos chefes da lei, né, que está lá naquela época, para poder prejudicar Jesus. Em Mateus 12, no capítulo 12, né, versículo de 1 a 3, tem um relato nesse sentido, né? Diz assim: naquela ocasião, Jesus passou pelas lavouras de cereal no sábado. Seus discípulos estavam com fome e começaram a colher espigas para comê-las. Os fariseus, vendo aquilo, lhe disseram: olha, os teus discípulos estão fazendo o que não é permitido no sábado. E ele respondeu: vocês não leram o que fez Davi quando ele e seus companheiros estavam com fome? Jesus era conhecedor da Bíblia, né? Citou aqui uma passagem de 1 Samuel, no capítulo 21. Aliás, Jesus sempre citou a Bíblia, né? Lá na tentação, né? O Espírito levou ele para ser tentado lá, né? No monte, aí o Satanás ia tentar ele com ofertas lá e ele falava, está escrito, né? Sempre ele citava a palavra, está escrito, está escrito. Então, nós devemos pegar esse exemplo dele também, né? Conhecer a Bíblia. Então, quando ele disse assim, veja lá, vocês não lembram do tempo de Davi, né? Davi lá, ele estava com fome, estava fugindo do rei Saul, estava com ele e os seus amigos fugindo, queriam matá-los, e aí eles chegaram lá no templo e pediram comida, né? Tem algum pão velho aí, né? Só que aí o sacerdote disse, não tem um pão comum, mas tem um que foi consagrado, né? Mas como é que a vida de vocês está? Esse que é importante, né? Como vocês estão para participar desse pão? Aí eles disseram, não, nós estamos limpos, né? Nós estamos prontos. Ah, então tá bom, então eu vou servir esse pão para vocês. Que hoje a gente também pode trazer para os nossos dias, né? Como está a nossa vida participar do pão vivo que é Jesus hoje, né? Que é a Santa Ceia do Senhor. Se ele estivesse mentindo, ali naquele momento que estava tudo ok, poderia ter acontecido É que naquele uma tempo, punição, né? e naquele Da tempo parte uma de Deus. mentira às vezes fazia a pessoa cair morta, né? Exatamente. Porque mentir, não é porque hoje você mente e não cai morto que pode mentir. É que hoje a gente é salvo pela graça e a gente tem livre-arbítrio se quer crer em Jesus ou não. Então, às vezes você não cai morto materialmente, mas você morre espiritualmente. Vimos aí claramente, né, que os fariseus queriam incriminar Jesus de qualquer forma, mas Jesus tinha a resposta e entendia o plano deles, porque sabia o que eram as suas perguntas eram capciosas, né? Isso. Sempre a fim de pegar Jesus em alguma falha. E ele sabiamente respondeu também com outra pergunta, né? Mas em outra passagem, que está em Mateus ainda, né? No capítulo 12, são vários versículos, a partir do 22 até o 26. Então levaram-lhe um endemoniado, que era cego e mudo, e Jesus o curou, de modo que ele pôde falar e ver. Todo o povo ficou atônito e disse:
não será este o filho de Davi? Mas quando os fariseus ouviram isso, disseram: é somente por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como então subsistirá o seu reino? Outra pergunta. E Jesus fez para desmontar a pergunta que eles haviam feito a ele, a acusação, né? Dizendo que ele expulsava demônios pelo poder de Beelzebu. Então, eles estavam sempre, o nosso foco, né, nesse vídeo eles estavam sempre focados em descobrir uma falha de Jesus. Tanto é que a gente não colocou todos os versículos aqui, mas voltando lá, quando a mulher foi pegar adultério, né, eles já foram, todo mundo, eles já fizeram um motim com a população, com os homens, principalmente, né, para poder ir lá e apedrejar. Aí, muitos daqueles homens eram os que ficavam com aquela mulher adúltera. Mas eles achavam que diante de Jesus eles iam ficar livres, só ela que ia ser apedrejada. Mas aí foi a mesma coisa. Jesus disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Mas ele não disse isso porque ele apoiou o pecado dela, né? Ele diz isso porque os outros que queriam prejudicá-la também eram pecadores e viviam no pecado, e às vezes até com a mesma. Eu achei muito interessante que depois, quando todo mundo saiu, né, não teve coragem de apedrejar, porque todo mundo estava envolvido no pecado, aí ele falou: ninguém te condenou, mulher? Não, Senhor, nem eu te condeno. Mas olha a última palavra: vai e não peques mais. Então, ela saiu justificada se ela cumpriu a ordem dele de não pecar mais, e os outros não. Porque os outros, saíram, mas não reconheceram o seu erro, o seu pecado. Então, o reconhecimento de que estamos errados e a mudança de vida é que faz a obra de Jesus naquele momento da salvação. Em Mateus 16, no capítulo 6, temos, para encerrar, aqui a passagem com o seguinte relato. Disse-lhe Jesus... Mateus 16, 6, né? Isso. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Os versículos seguintes vai explicar que os fariseus não entenderam bem o que Jesus estava falando, né? Eles acharam que ele estava falando sobre o pão, sobre né? o pão. Que não tinha pão. E aí o próprio Jesus lembrou a eles, né, da multiplicação dos pães que ele havia feito, quando com 5 pães ele alimentou 5.000 pessoas. Ainda citou uma outra passagem que com 7 pães alimentou 4.000 pessoas. E ele não se referia ao fermento do pão, mas ao fermento numa alusão à forma que como eles poderiam disseminar essas questões, esses questionamentos, né? Multiplicar o erro, essas divisões entre o povo de Deus, né? E pediu para que todos se abstivessem do fermento dos fariseus. Porque o fermento, ele cresce o pão. Então, o fermento dos fariseus, que é aquela maldade deles, ia fazer crescer também entre os outros homens, né? Ia crescer aquela rejeição por Jesus. E era isso que eles queriam. Porque Jesus conhecendo o que eles falavam e pensavam, aí Jesus vivia mostrando para eles o que eles eram, né, diante de todo mundo. Jesus revelava para eles, né, que eles falavam uma coisa e faziam a outra. Ensinavam uma coisa que eles não cumpriam.
Então, aí Jesus já demonstrava para eles que eles estavam totalmente errados e perdidos. Só que eles continuavam, nós não vamos, né, delongar, mas muitos e muitos versículos eles continuavam inquirindo de Jesus, dizendo que ele estava errado, porque ele curou no sábado, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. E aí Jesus já demonstrava para eles quem eles eram. Jesus descobria diante do povo que eles estavam ali infiltrados para fazer o mal. Então aí fica claro, né, que Jesus encontrou a resistência dentre o seu povo, o povo judeu. É, Eles tinham o princípio de se apegar mais à lei, se apegar mais aos costumes, aos rituais, e se esqueciam de que Jesus veio porque ele teve um grande amor no coração para salvar a humanidade, que é um grande amor que ele teve, né? E os que agiam dessa forma não demonstravam amor nenhum. Se ele estava repreendendo Jesus porque curou num sábado, o próprio Jesus certa vez disse: se um jumento caísse num buraco num sábado, vocês não iriam se um retirá-lo? boi cair, vocês não vão lá salvar? Então quer dizer que eles dão mais valor A um a um animal. animal que custava dinheiro do que uma pessoa que precisava de uma cura, de uma E libertação. o valor que eles davam nem era pelo animal, é pelo que o animal valia, né? Exatamente. Então, é isso que é. E os fariseus, será que ainda existe hoje fariseus nos dias de hoje? Ah, com certeza. Disfarçados, infiltrados, né? Nas religiões, eu creio que em todas as religiões existe aqueles que realmente pregam uma coisa, porém fazem outra. E aqueles que criticam você que quer andar na presença de Deus, aqueles que tentam te puxar para trás, mas a vida deles é totalmente incorreta. Só tem aparência, né? Que a aparência de cristão, por exemplo, ela não pode vir de fora para dentro. É claro que se nós somos cristãos verdadeiros, a nossa aparência, com certeza, vai ser diferente de uma pessoa mundana. Só que isso não significa o contrário, que muitas vezes os fariseus, né, demonstram uma santidade, né, como no tempo de Jesus, oram por todas as pessoas, fazem um movimento tão grande, mas depois eles não vivem a palavra. Mas Jesus disse que no mundo tereis aflições e também que o joio estaria misturado com trigo. Não dá para separar antes, só no último dia. Então só vamos lutar para que nós não sejamos contaminados, que esse fermento não nos alcance. Quando alguém chegar falando mal, né, de alguém para você, se você não puder ver que aquela pessoa não aceita você ensinar para ele que está errado ou para ela, então você simplesmente se cala, porque senão vai aumentar esse fermento, vai multiplicar. Principalmente se você ouvir e passar para frente, né? Ouve aqui, passa para o outro passa para o outro. Quando chega lá na frente, de verdade não tem mais nada. E nem que for verdade alguma coisa, vamos só orar, vamos deixar, né, Deus agir, porque Deus age através da nossa oração, da nossa consagração a Ele, não através de nós ficarmos movimentando o pão, a massa, né, colocando fermento para crescer aquilo que não vai dar em nada, ou que vai dar só no prejuízo. O próprio Jesus já disse o que vai acontecer com essas pessoas que agem dessa forma. Se dizem falsos cristãos, né, que a gente chama, né? Ou que disseminam contendas entre irmãos no meio da igreja, né? Ou querem distorcer a palavra, como alguns também fazem. Tirar da Bíblia. Tirar do contexto, tirar até da Bíblia. Existem Bíblias hoje, né? Você bem lembrado, que certos ministérios retiram aquela parte da Bíblia. Porque eles falam, vamos retirar porque a gente não consegue cumprir. Se não consegue cumprir, é porque não está convertido. Se estiver convertido, vai buscar Deus, seja lá o que for, ele vai conseguir vencer. É por isso que no dia do juízo,
muitos vão dizer, né? Que fizeram Senhor, grandes coisas Senhor, né? no nome de Jesus. Mas o próprio Jesus vai dizer: afastai-vos de mim, que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Achei interessante, né? A pregação. É bom a gente estar sempre na igreja, né? Ouvindo as pessoas mais sábias que a gente, né? Na palavra. E essa semana a gente aprendeu isso, né? Que o pecado que não é confessado, que não é arrependido, que não é deixado e que é repetido, é que se torna aquela palavra que está na Bíblia, de iniquidade. Eu tinha dúvida, assim, eu falava, mas pecado não é a mesma coisa de iniquidade? Mas não. A pessoa já está num estágio em que ele não está cauterizado A sua consciência. A sua consciência, ele não percebe pecado de nada, para ele tudo é normal. Aí, pela Bíblia, Jesus o chama na Bíblia de iníquo. Afastai-vos de mim que eu não vos conheço. Vós que praticais a iniquidade. Quer dizer, vós que viveis no pecado dia a dia e não quer se arrepender. Então vamos encerrar pedindo a todos que ainda não se inscreveram, que se inscrevam no canal, né? Que deem o seu like e também façam os comentários aqui no canal para a gente saber o que vocês se estão aprendendo ou se tem algum tema que quer sugerir que a gente fale aqui na nossa fala, né, semanal. Então, gente, fiquem com Deus, que Deus abençoe a cada um de vocês que chegaram até o final desse vídeo. Até o próximo. Até a próxima semana.